Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Henrique Perrella e eu vou trazer para vocês hoje a avaliação do Eau de Sauvagy da In The Box na embalagem nova. Esse é inclusive um que eu já avaliei no canal, no frasco original, e que vocês podem perceber que em termos até mesmo de coloração não há muitas diferenças entre o original e a versão mais nova da In The Box. Mas às vezes você pode pegar perfumes onde a presença de cítricos e lotes diferentes de cítricos acabem ligeiramente mudando a coloração do seu perfume, sem que isso signifique uma reformulação ou que o perfume tenha se tornado mais aguado, mais suave. Cuidado às vezes, porque essas impressões visuais elas podem afetar a gente de maneira subconsciente. O olfato ele é um sentido às vezes que é influenciado pela mente e que pode inclusive notar coisas que não estão lá, como por exemplo uma reformulação que inexiste porque a cor do perfume mudou. Isso é inclusive testado pelas casas de fragrâncias, pelas perfumarias, quando elas vão lançar um produto. Elas testam a cor para ver qual que é a percepção e reatividade do consumidor ao produto que elas pretendem lançar no mercado. Existe um lado do processo de criação de perfume que envolve esses testes com o consumidor, os focus group, como são conhecidos esses testes. Bem, deixando de lado esses devaneios, o Eau de Sauvagy é um dos primeiros perfumes que a In The Box lançou. Esse foi lançado principalmente pela paixão que o Felipe Russo possui em relação ao Eau Sauvage, que é um clássico da Dior, lançado muito antes do Sauvage. A Dior gosta de reaproveitar ícones e confundir a cabeça da gente. Esse é um decã que eu tenho deste perfume, e o Eau Sauvage é um perfume cítrico clássico, muito bem feito, que foi lançado em 1966. É uma criação de uma das lendas de mestres perfumistas da perfumaria, o Edmond Rudnicka, que é inclusive um perfumista que lançava pouquíssimos perfumes e demorava muito tempo aprimorando as fórmulas dele. E o Eau Sauvage é um dos primeiros perfumes a trazer a molécula Edione, que sugere o aroma limpo e fresco do jasmim. Então, esse perfume constrói um perfil cítrico e aromático clássico, mas trazendo uma certa leveza e suavidade obtida com o Edione, que foi inovadora para a época. Ao mesmo tempo que este perfume ele traz uma bela complexidade e uma excelente fixação na maneira como ele constrói a transição para as notas de corpo e de base. O Eau Sauvage ele começa basicamente com um cítrico adstringente bem clássico, com toques herbais pela presença do manjericão e do alecrim, um leve aspecto especiado, um pouco mais sujinho talvez, para sugerir um aspecto sensual e inusitado para esse frescor cítrico clássico. E conforme ele vai evoluindo, ele traz esse corpo floral ao redor do jasmim, que é bem luminoso, bem leve e que ajuda a enaltecer os cítricos da saída. E ele equilibra isso com um leve toque de rosa e cravo, que também é uma ideia inteligente de trazer um toque fougère a partir das flores, principalmente trazendo o lado mais seco e picante dessas flores, da rosa e da flor de cravo. E ao mesmo tempo que ele já começa a trazer notas de base, então você tem um aspecto amadeirado aí pelo patchouli e sândalo, que já serve de sustentação para segurar os cítricos mais leves e adstringentes da saída e para fazer um contraste com a luminosidade do jasmim no corpo. E na base ele termina com um aroma bem aconchegante de vetiver, um leve toque de musgo, uma maciez de musk muito bem utilizada aqui, mais sutil, porque os perfumes dessa época ainda não tinham saturações de musk, e um âmbar certamente elegante e que também está aqui para ajudar o perfume a ter performance e também para trazer uma leve faceta misteriosa para uma ideia mais limpa
e mais elegante. Então, muito bem bolado esse perfume, um clássico que continua delicioso até hoje, inclusive. O Eau de Sauvage, como eu comentei com vocês, ele foi um dos primeiros que a marca lançou, por conta de preferências pessoais do Felipe. E é um perfume que eu posso dizer que não muda muito da fórmula original para a que foi lançada mais recentemente. Talvez a única diferença que eu enxergue nos dois, inclusive, é o cítrico, mas até mesmo nesse sentido, o cítrico do próprio Eau Sauvage, ele não é um que azeda com o tempo, que se torna amargo. Ele é um perfume interessante nesse sentido, porque ele consegue manter a integridade cítrica, mas ele perde parte do frescor e da doçura do limão conforme passa o tempo. Então, este frasco que está na minha mão, ele tem uma certa doçura e frescor que só os frascos mais recém-envasados vão ter, e que lotes mais antigos certamente perdem com o tempo. E é o que acontece com perfumes cítricos. Às vezes você tem um perfume cítrico que amadureceu e envelheceu, você vai ganhar a corpo, performance, projeção nele, mas você vai perder a leveza que caracteriza a parte mais agradável de um cítrico. Então essa versão mais recente, ela tá com esse cítrico agradável, suculento, levemente adocicado, muito bem calibrado, muito próximo ao original. O aspecto aromático do manjericão e alecrim estão bem equilibrados. Eu diria talvez que esta versão é um pouco mais limpa, então as especiarias elas são discretamente reduzidas nesse perfume, e o corpo ao redor do Edione, desse jasmim fresco e limpo, ele ganha um pouco mais de ênfase junto com as notas amadeiradas. Então você já percebe o amadeirado nessa fase. Na base, eu diria que esse perfume, nesta versão, para mim, tem uma sutil diferença, como se eu sentisse um discreto toque de âmbar gris aqui, que na versão original eu não sinto. Mas é um toque interessante até, porque acrescenta uma leve faceta animálica para mim, que combina muito bem com este perfume, mas não é nada que desfigura ele. Você continua sentindo um amadeirado macio e com um toque úmido de musgo de carvalho aqui, um discreto uso de âmbar, e você ainda vai perceber o patchouli e o sândalo sustentando a elegância cítrica e o aspecto floral luminoso deste perfume. Como é um perfume clássico, o Eau de Sauvage, ele não é que nem os perfumes modernos e atuais, que pesam a mão nas notas de saída e constroem uma base mais linear para que as pessoas não notem o perfume mudar tanto ao longo do dia. Então ele é mais complexo, talvez para alguns olfatos ele exija mais tempo ou paciência, mas se você busca um cítrico atemporal, clássico, sofisticado, e até mesmo com um ar mais maduro, vale a pena conhecer esta versão da In The Box. O da Dior certamente não anda muito barato, nem sempre é um perfume fácil de achar, então vale a pena investir nesse aqui, até mesmo com Decant, antes de conhecer e comprar um frasco. A Guido Decants tem Decants da In The Box, e vocês têm o cupom do canal, que é o PDD e Guido 5, que pode ser usado para dar mais 5% de desconto nas compras de vocês, inclusive nos itens que estão na Black Friday da In The Box. Da In The Box não, desculpa, da Guido. Então confiram no site da Guido, caso vocês queiram conhecer antes. Mas eu já aviso que vocês podem pegar um Decant de uma formulação que está um pouco mais envelhecida. Vale a pena perguntar, talvez antes no atendimento da In The Box, da Guido, qual é a versão e qual é o ano de produção do Eau de Sauvage que vocês estão pegando o Decant, para saber se vai ser compatível com o frescor do frasco mais recente que vocês vão receber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Desejo a todos um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!